E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje não teria como ser diferente, vamos continuar abordando sobre o deputado Daniel Silveira, que foi preso na noite do dia 16, a pedido do ministro Alexandre de Moraes. No dia de ontem tivemos vários desdobramentos, o STF teve o julgamento no STF, que a gente vai comentar, as movimentações dentro da Câmara, movimentações políticas, como o Planalto reagiu, os líderes do governo, a base aliada, a militância nas redes, a própria mídia como um todo, e sempre tentando trazer todos os fatos para tentar compreender toda a obra, sabe? Focar, poder olhar com a visão macro de toda a situação e tentar ser o mais fidedigno possível e justo na análise da situação. Então, seguindo como a gente fez o esquema de ontem, quero começar um pouco com a ordem cronológica do dia, porque eu acho que faz um pouco mais de sentido, e depois a gente vai começar a analisar alguns fatos em separados. Ontem, logo no início do dia já, a CNN posta uma matéria, saiu às 8h49 da manhã, depois atualizaram no final do dia às 20 horas, mas a matéria é o seguinte, falava que o Supremo espera que o Lira suba o tom e conduza a reação enfática contra o Silveira. Isso aqui é bem interessante, que ao longo do vídeo vocês vão entender, isso aqui vai fazer mais sentido conforme o vídeo vai passando. Depois da prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira, integrantes do STF esperam que o presidente da Câmara, o Lira, suba o tom contra o parlamentar. Ministros do Supremo, ouvidos pela CNN, disseram que caso a Câmara passe a mão na cabeça de Silveira, estará abrindo o caminho para uma crise política. Eles usam uma expressão muito mais grave, dos parlamentares. Assim, o fim dos parlamentares. Estarão abrindo a porta, assim, da destruição do fim dos parlamentares. A expectativa entre os magistrados é de que o Legislativo faça uma veemente defesa das instituições e condene firmemente as ofensivas à Corte. Lira, que está fora de Brasília, antecipou a volta à capital federal e chamou a reunião com os líderes da Câmara para a tarde desta quarta-feira. O presidente da Casa pretende realizar a sessão sobre o caso de Silveira até quinta-feira. Preste atenção, o Lira não estava em Brasília. Grave isso daí que a gente vai comentar sobre isso daqui uns minutinhos, mas essa informação vai encaixar algumas coisas lá na frente. De acordo com relatos feitos à CNN durante toda a terça-feira, Lira atuou para tentar apaziguar os ânimos no Supremo. Então Lira já estava indo em bastidores, conversa com o ministro, conversa com o outro. As movimentações estão grandes, vai falar mais do Lira também, e diz, que os ataques do deputado do PSL, no entanto, uniram os ministros em defesa da corte. A decisão de Moraes teve respaldo dos colegas, tanto que o plenário do tribunal vai confirmar a decisão nesta quarta. A expectativa é de que o presidente Fux abra a sessão com a forte contra os ataques ao Supremo. Então, aí falando. O tempo passou. Ainda na manhã do dia de ontem, o Lira já veio a público se pronunciar. Ele havia feito um pronunciamento no final da noite do dia 16, falando, a gente vai seguir aqui as coisas, como a Constituição manda, tentando acalmar os ânimos. E na manhã do dia de ontem ele veio para falar que ele convocou uma reunião extraordinária da mesa para as 13 horas e, na sequência, colégio de líderes. Vamos, em conjunto, avaliar e discutir a prisão do deputado Daniel Silveira. Chamar, conversar, e aí, o que é que vai se fazer? O negócio não tá tão simples. O tempo continua passando e ao longo do dia já tem, um prelúdio do que nós iríamos encontrar durante o julgamento. Gilmar Mendes deu uma entrevista na manhã para a Rádio Bandeirantes. Vou ler só uma das frases dele que ele indica que tudo indica que há elementos criminais. Já tinha deixado claro que a votação dele seria a favor em manter a prisão do Daniel Silveira, logo no início da manhã. O tempo foi passando, como a prisão aconteceu na noite do dia 16, a mídia não teve tempo. Mas logo na manhã já estava pintando e bordando. O Globo já fez um editorial, O Ascânio Seleme dizendo que a democracia foi revigorada. Só vou mostrar a manchete e o subtítulo, vocês vão entender o nível do editorial. Prisão do mais nefasto deputado federal desde Jair Bolsonaro vai mostrar quem tem apreço e quem despreza esse sistema. Olha só. Ele coloca Daniel como o pior deputado de toda a história desde Jair Bolsonaro. Ele coloca Bolsonaro na história. Porque até então Bolsonaro era o pior de todos. Agora tem o Daniel, que ele conseguiu ser pior que Bolsonaro. E a figura de Bolsonaro vai voltar ao longo do dia com a grande mídia tentando criar problemas para o executivo, o presidente. Aí o STF já aproveitou toda a situação, que não tem nenhum, na meu ver, não tem nenhuma necessidade, mas eles reforçaram a segurança
após a prisão do deputado Daniel Silveira. Achei que foi um pouco assim de vitimização, não acho que ninguém fosse fazer nada contra o STF, ele inclusive está preso, vai acontecer o quê? Esperavam que manifestações em Brasília? Achei que foi um pouco assim, sem pé nem cabeça o que o STF decidiu, mas foram lá. Reforçaram a segurança no Supremo. O tempo foi passando, se aproximando do momento do julgamento, e aí já veio o Fux, também indicando, né, como ele iria votar. Fux sobre Daniel Silveira. Ofender autoridades, além dos limites permitidos pela lei de expressão, exige necessariamente uma pronta atuação do STF. Estava claro. Também votaria pela continuidade da prisão do Daniel Silveira. E aí tivemos o julgamento. E o julgamento foi unânime. Todos os ministros do STF, votaram a favor da permanência da prisão do Daniel Silveira. Todos acompanharam Moraes, anexando de forma automática seus votos. O único que se pronunciou de forma mais extensa foi o decano, quem é o Marco Aurélio de Mello, que para ele o inquérito está em boas mãos e caberá à Câmara referendar a prisão. A gente começou a comentar sobre ontem que esse inquérito dos atos antidemocráticos, das fake news, tinha acabado, estava morto. Infelizmente, essa movimentação acabou por reacender esses inquéritos. Um inquérito amplamente criticado por vários juristas, vários setores da sociedade, agora aí, né, ganhou uma extensa defesa do Marco Aurélio de Mello. Você viu? Primeiro ali para a CNN, alguns ministros falaram algumas coisas. O Marco Aurélio foi o que se pronunciou. A maioria votou de forma automática. O Marco Aurélio se pronunciou. E ele se pronunciou mais vezes ao longo do dia. O Marco Aurélio, no dia de ontem, foi uma figura polêmica, deu várias entrevistas, vários pronunciamentos, falou, né, algumas coisas que eles esperam, que ele prontamente espera que a Câmara exerça, e aqui ele fala o seguinte, né, durante o julgamento. Estou com 74 anos, 42 de judicatura em colegiado, e jamais imaginei vivenciar o que vivenciei, que uma fala pudesse ser tão ácida, tão agressiva, tão chula no tocante às instituições. Já disse que o ato do Supremo fica submetido a uma condição resoluta. Confirmado, prevalece. Não confirmado, ele cai. Essa condição resoluta é acionada pela Câmara dos Deputados. Perceba, ele já fala, 74, ele se aposenta com 75, ele se aposentará nos próximos meses. Grava essa informação, ele se aposentará nos próximos meses. Aí você vê, né? Durante o julgamento, o Fux ainda... No final, não lembrou do nome do Daniel. É Daniel. Ele perguntou pro Moraes. Qual é o sobrenome dele? Como é o nome dele completo mesmo? Daniel Silveira. Daniel Silveira. Aí o pessoal fez meme, fez piada. Agora o interessante disso daqui é o seguinte: o STF estava separado. A gente comentou no dia de ontem. Eles estavam brigados entre si. Você vê que na primeira matéria da CNN ele fala assim que esse julgamento fez o STF se unir. E o antagonista que tá pegando para tentar surfar a onda, fazendo essa matéria, já colocando assim um Fux com uma cara não tão boa assim na imagem, para falar o seguinte: Fux, se lembre que você, né, era o cara que apoiava o lavajatismo, você apoiava o Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, dando assim, né, uma cutugadinha no Fux, dando uma pancadinha de leve, para lembrar, a gente tá aqui de olho. E a gente não sabe agora, né, o desenrolar, como o STF poderá mudar. Se essa briga que eles estavam entre si vai continuar ou não vai continuar. Mas estava uma briga boa. O Barroso brigado com o Gilmar Mendes, Lewandowski, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes brigados com Fux. Fux não estava se dando também muito bem com a ala lava-jatista do Fachin, o Barroso. A Carmen Lúcia Rosa Weber está assim um pouco mais distante. Mas o cenário bem que mudou. Temos que esperar para ver o desenrolar disso daí. E aí no julgamento, óbvio, foi unânime, mais um ministro recebeu mais holofote do que os outros, não teria como ser diferente, que foi o Cássio Nunes Marques, o ministro indicado por Bolsonaro. Ele votou a favor da permanência da prisão. E aí o dia ontem foi, além da grande mídia, né, matéria aqui do Globo, você vê, no STF, até indicado do Bolsonaro apoia a prisão de bolsonarista. Você vê, sob ataque o Supremo se une. Até o ministro Cássio, nomeado por Bolsonaro, apoiou a prisão do bolsonarista Daniel Silveira. Nando Moura pintou e bordou, o pessoal do Vem Pra Rua, que é do Novo, do Sérgio Moro também, pintou e bordou. O MBL, os membros do MBL pintaram e bordaram. Parte da direita reclamou bastante do Cássio. E eu, o que é que eu acho do Cássio? Eu vou falar do Cássio
depois. A gente vai comentar mais um pouco sobre o Valdo Cássio. Ainda não é o momento. Vamos continuar aqui ao longo do dia, relembrar o que foi que aconteceu. Se você não acompanhou, não sabe o que é que está acontecendo, está perdido. Depois do julgamento, aí foi outra notícia urgente. Agora foi via PGR. Por quê? Porque eles denunciaram o Daniel Silveira ao STF por criticar ministro da corte. Quem informa aqui é a Gazeta Brasil. E diz que na tarde da quarta-feira, a PGR denunciou ao Supremo o Daniel. A ação foi apresentada pelo vice, que é Humberto Jacques, não pelo Aras. A decisão foi tomada sob a acusação de praticar agressões verbais e graves ameaças contra ministros da corte. Segundo o material divulgado pela PGR, a denúncia acusa o Daniel Silveira de fazer o quê? Praticar agressões verbais e graves ameaças contra ministros da corte para favorecer interesse próprio em 3 ocasiões. Segundo, incitar o emprego da violência e grave ameaça para tentar impedir o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário por 2 vezes. E terceiro, incitar a animosidade entre as Forças Armadas e o STF ao menos uma vez. Fala o que for, o vídeo do Daniel foi um pouco ácido além da conta. Foi ácido além da conta. No vídeo de ontem eu falei pra vocês, gente, nesse trecho aqui, se você olhar esse texto separado, você vai ver que Daniel, ele tá falando, pô, aqui, eu imaginei. E ainda fala o seguinte, eu imaginei isso acontecendo. Você vai falar que isso aqui é um crime? Acho que não, né? Porque eu tô falando que eu tô imaginando, não vou fazer isso daí. Só que eu falei pra vocês, eles vão pintar e bordar, eles vão pegar o contexto do vídeo inteiro e falar, ó, aqui ele só falou que imaginou. Só que nesse pedaço aqui ele tava falando de perseguição e tal, então ele vai pegar isso daqui, vai juntar com aquilo outro, vai bater no liquidificador e vai usar contra o Daniel. Tava claro que eles iam usar isso daí. Tava claro que esse seria o caminho que o judiciário iria estar atuando. Tava mais do que claro que não ia passar batida a situação. E aí, a PGR, além da denúncia, sugeriu que o Daniel Silveira comece a utilizar uma tornozeleira eletrônica e que seja imposto o recolhimento domiciliar. Não precisa ficar lá na cadeia, preso, não, pode voltar para casa, agora ficar em tornozeleira eletrônica. Como foi aí com o restante do pessoal que também foi pego pelo inquérito dos atos antidemocráticos, pelos inquéritos do STF, como um todo. Esse daí foi o desenrolar das coisas com o Daniel. E aí, nesse meio tempo, o Alexandre de Moraes também já determinou audiência de custódia. Vai perguntar se foi tudo de boa, se foi bem tratado, se isso, aquilo, outro, e está marcado para o dia de hoje, às 2h30 da tarde. E vai ser por videoconferência, e ela vai ser presidida pelo juiz instrutor do gabinete de Alexandre de Moraes, o Ayrton Vieira. E aí eu vi muita gente nas redes questionar, falei, cara, peraí, como é que o juiz que vai fazer a audiência de custódia é o instrutor do gabinete do próprio Alexandre de Moraes? E o pessoal da área jurídica deu algumas explicações que eu achei bem plausível, eu só achei muito estranho, sabe? Com tantas pessoas no Brasil, juízes, saiu meio estranho. Saiu meio estranho, é como se só quem pudesse resolver as coisas é o próprio Alexandre de Moraes, né? Que é quem a gente vai falar sobre isso, né? A Câmara, na verdade não a Câmara, né? Os partidos de oposição já tomaram a dianteira também para garantir que o Daniel perca o seu mandato. E o cenário, pessoal, é ruim, o cenário é muito ruim. E vocês conseguem ver aqui, a Cruzoé informa que 6 partidos já protocolaram uma representação contra o Daniel no Conselho de Ética. 6 partidos. Quem que fez isso? Vocês imaginam? PSOL, PT, PSB, PDT, PCdoB e a Rede. Todos os partidos de esquerda já entraram com uma representação. Que ele seja, sabe, lá no Conselho de Ética, eles querem, no final das contas, que ele perca o mandato, seja cassado. Os partidos elencam episódios em que, segundo dizem, Daniel Silveira incitou a violência, promoveu o discurso de ódio e defendeu a ruptura democrática. O pessoal da esquerda já está pintando e bordando, pintando e bordando, pintando e bordando, pintando e bordando. E aí o STF já tem até, né, o resultado. Eles já estão falando o que é que eles esperam que aconteça com Daniel. Os ministros prevêem que Daniel Silveira se tornará ficha suja e inelegível para as eleições de 2022. Ministros do STF acreditam que o deputado federal será condenado e, como consequência, se tornará inelegível para as eleições de 2022. A informação é do Globo. O fato deve ocorrer mesmo que a Câmara dos Deputados derrube a prisão do parlamentar. A expectativa na corte é que o deputado federal seja condenado criminalmente na ação apresentada pela PGR, que acusa de 3 crimes ao criticar ministro do STF. Então vocês estão vendo aí.
Até esse momento aqui, a gente basicamente só deu o desenrolar dos fatos. Agora a gente chega naquele momento do vídeo, a coisa começa a ficar tensa, principalmente pra mim, né? Que tá todo mundo com os ânimos à flor da pele, tá todo mundo assim muito insatisfeito com diversas coisas. Mas antes aqui de começar a tratar de diversos assuntos polêmicos, quero deixar claro, vou deixar claro aqui, pra ninguém esquecer, eu tô avisando, sabe aquele disclaimer? Sabe assim, esse filme não é recomendado para menores de 12 anos de idade? É tipo isso aqui, ó. Disclaimer, eu, Kim Paim, eu acho que o que aconteceu com o Daniel foi muito, mas muito além do ponto. Como eu falei no vídeo, eu acho que foi muito, mas muito além do ponto. Tudo e da forma como aconteceu, eu acho que não foi proporcional, nem é cabível para a situação. Inclusive, vários juristas de esquerda até concordam de forma similar. Eu discordo completamente do que foi feito com o Daniel. As críticas que o Daniel fez, no contexto dela, sabe? Esquecendo as palavras utilizadas, muitas delas eu acho que representam os anseios do povo, que está muito satisfeito com o STF, mas ao mesmo tempo, assim como eu falei ontem, eu discordo da forma como foram feitas. Eu acho que a gente tem que ter, sabe, o jeito para lidar com a situação. E eu acho que a gente sempre tem que ter assim, um objetivo. Qual é o objetivo? Onde a gente pretende chegar com alguns comentários? Alguns objetivos. Simples. Onde pretendemos chegar? Onde é o nosso objetivo? Então, nesse ponto, eu discordo um pouco do Daniel, a forma como ele abordou alguns temas. Então, deixar esse disclaimer que eu, sabe, acho que não dá para defender, né, os atos contra o Daniel. Eu acho que não foram merecidos, foram desproporcionais. Vamos tratar de alguns temas agora assim, numa análise um pouco mais fria. Não o que eu desejo que aconteça, sabe? Não o que eu desejo em meu coração, mas o que aparentemente está acontecendo. A grande mídia já se aproveitou da situação para começar a criar o caos e, na minha visão ainda, inflar a base contra o governo. E ainda faz outras coisas. Se lembra daquela matéria do Globo, né? Ele coloca que Daniel é o pior de todos desde Bolsonaro. E ele começa aqui. A CNN solta isso daqui. Isso aqui eles postaram mais de uma vez, que falam que nas conversas, foi deixado claro que o presidente não irá intervir na polêmica e que toda decisão sobre o destino político de Daniel será conduzida pelo presidente da Câmara. E a matéria é que o governo tenta deslocar Daniel Silveira de Bolsonaro. Falou, ó, não te conheço. Já para falar aí, ó, Bolsonaro abandonou ele. Porque é pra militância falar, Bolsonaro, pô, cara, abandonou o cara lá, deixou pra trás. E ao mesmo tempo, pra a parte da oposição falar, peraí, tá tentando se descolar, é Bolsonaro? Você não vai se descolar, não. Você é da lá e Daniel, vocês dois. Você também merece ser preso, Bolsonaro. E o pessoal falou isso ontem. O pessoal também acha que Bolsonaro deve ser preso, junto com Daniel. Aí você vê, né? O governo tenta descolar Daniel Silveira de Bolsonaro. A mídia passou ontem um dia batendo nessa tecla há muito tempo. Antagonista. Família Bolsonaro continua em silêncio sobre prisão de Silveira. Jair Bolsonaro e seus filhos continuam em silêncio nas redes sociais sobre a prisão do fidelíssimo bolsonarista Daniel Silveira por ordem de Alexandre de Moraes. Ele ainda bota a foto do Renan Bolsonaro, né? Ele queria que o Renan fosse falar o quê? Nem político é. Queria que o Renan falasse o quê? Não, Renan, vai lá, dá o teu pitaco. Vai, fala aí. A opinião do Renan realmente é a mais importante de todas. Mais importante que o próprio Bolsonaro saber o que o Renan Bolsonaro pensa. Antagonista. Tão assim, sedentos pelo que Bolsonaro vai falar. Matéria do Globo, Lauro Jardim. Os Bolsonaros ainda de bico calado sobre a prisão de aliado. Decorrida 12 horas da prisão do aliado Daniel Silveira, a família Bolsonaro, mais especificamente Jair, Flávio, Carlos e Eduardo, menos mal, né? O Lauro Jardim tirou o Renan, que nem isso o antagonista faz, né? O antagonista desce, sabe, no esgoto da mídia. Ainda prefere o silêncio sobre o tema nas redes sociais. Em outros tempos, certamente seriam mais ousados. Carluxo foi o único que tangenciou o assunto. Num tweet de horas atrás ele escreveu: "Sinto meu estômago embrulhado, como não sentia há tempos." Uma frase elíptica que pode-se dizer tudo e nada ao mesmo tempo. Nunca é bom, nunca tá o suficiente. E logo no início da manhã, o Carlos Bolsonaro postou isso daqui, ó. "Sinto meu estômago embrulhado, como não sentia há tempos." Tá claro. Tem que ser mais óbvio do que isso. Tem que ir além disso. Quer o quê? Quer que bote nome? Nome assim endereçado pra quem tá falando isso? Aí não dá, né, Lauro Jardim? Antagonista, CNN. A gente sabe onde vocês querem chegar. Você vê aqui, ó. O posicionamento que Bolsonaro fez no dia de ontem foi só esse daqui. O dia amanheceu,
O dia amanheceu, o Daniel já tava preto e da noite. Bolsonaro postou essa aqui, uma postagem boa que diz, ó, mudam de rota ou abandonam o crime. Parabéns à Polícia Federal. E diz que a PF fez a maior apreensão de farinha de trigo do ano. Olha só, a ação contou com a participação da Marinha, localizou 2,2 toneladas da droga em embarcação que governa ou que navega na costa de Pernambuco. Aí, só falou isso. A militância, pô, Bolsonaro abandonou, é só isso daí. Aí botaram meme, pô, Bolsonaro, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aí botou o Bolsonaro com a bicicleta, por conta também, Bolsonaro aprovou o negócio da bicicleta, que isso, aquilo outro, blá blá blá, titi, blá blá, titi, blá blá, ficou nessa. Se Bolsonaro falasse, ia tá bom, se Bolsonaro não falasse, não tá bom, isso pra militância. Pra mídia, a mídia, qualquer dos cenários pra mídia tá bom. Se ele não fala, tá bom, porque pode acusar que ele tá se escondendo. Se ele fala, é bom que a mídia vai usar contra ele. Era o cenário até o momento. O que é que eu achei disso? A gente vai chegar lá. Aí você vê isso daqui, ó. Vice-líder do PT diz que Bolsonaro deveria ter sido preso quando deputado. Olha aí. Não vá se descolar de Daniel Silveira não, viu, Bolsonaro? Vocês estão juntos e você já deveria ter sido preso. Você já deveria ter sido preso. Se o deputado que homenageou Ustra no Congresso também tivesse sido preso, o Brasil não estaria nesta situação caótica. Vocês estão vendo onde ele quer chegar? Vocês estão vendo o que eles querem com o pronunciamento de Bolsonaro? João Amoedo. O Atalé mesmo disse aqui, ó. João Amoedo disse que a prisão de Daniel Silveira é motivo de impeachment de Bolsonaro. O deputado grava um vídeo. Será que o Daniel Silveira ligou para Bolsonaro? Questão, se o Daniel Silveira pegou o telefone, ligou para Bolsonaro e falou, Bolsonaro, eu vou gravar um vídeo. Ele explicou tudo o que ele vai falar, mostrou o texto, sabe? Bolsonaro pegou o texto, revisou e falou, você esqueceu do acento aqui, sabe? De boa, eu revisei o texto, lê do jeito que tá aí, sabe? Sem alterar nada. Aí eu podia pensar em cogitar que talvez o Bolsonaro também tivesse alguma culpa, porque o Daniel Silveira, ele ainda poderia, sabe? Falar, não vou gravar esse vídeo, porque ele tem a livre expressão não, poxa, o livre-arbítrio de fazer o que ele quiser. Agora querer juntar Bolsonaro na situação, a todo custo, o cara quer meter impeachment. O caso envolvendo o deputado bolsonarista é mais um episódio lamentável na nossa democracia. Porém, mais importante do que discutirmos aspectos legais da lei é entendermos o que está por trás disso. Ou seja, olha só, gente, eu sei que vocês aí da direita podem estar se questionando as ações, se são baseadas na Constituição ou não. Isso não é importante. Esqueça a lei. Esqueça-se que a coisa foi feita da forma certa. A gente tem que ver as outras coisas, o que tá por trás. Aí ele agora vai fazer todo aquele exercício de hermenêutica para falar que Bolsonaro merece um impeachment. Aí fala um monte de lorota. Você já sabe como é a pessoa do novo, para depois falar. Está na hora de acordarmos e nos colocarmos em defesa do Estado de Direito, pois nossa liberdade depende dele. Chega de vidas perdidas e ataques à nossa democracia. Impeachment já. Esquece a lei, esquece se o que aconteceu no STF foi certo, esquece se ele merece um julgamento, né, amplo, garantia da defesa ampla. Vamos esquecer disso, vamos lutar pelo impeachment. Vocês estão entendendo? O que é que eles querem com o pronunciamento de Bolsonaro? Olha o título dessa matéria. Bolsonaro e Daniel Silveira, o PM Fortão que, abre aspas, fazia uns bicos. Vocês, conhecendo o brasileiro, que não lê, não abre notícia, até porque a coluna do Lauro Jardim só pode ser lida por quem é anunciante, mas quem não é anunciante consegue ver a imagem com o título. Você não tem, nem como, só se você pagar para ter acesso. Se você olha a imagem de Daniel e esse título, fazia uns bicos, o que você imagina? Pô, Bolsonaro e Daniel, ambos, ó, juntos, uns bicos. Estranho, hein? No mínimo você fala, Bolsonaro tá envolvido, hein? Esse Bolsonaro aí, cara. Rapaz, Bolsonaro acho que passou do ponto, viu? Aí você vai ver o conteúdo da matéria. Sabe o que é o conteúdo da matéria? Fala que uma pessoa foi no cercadinho e falou de Bolsonaro sobre Daniel Silveira, que trabalhava no empreendimento dele. Ele fala, Daniel, qual? O deputado? Ele é o Fortão? Ele falou, ele é a segurança lá. Já fez uns bicos de segurança. Aí o Bolsonaro falou, é mesmo, é lá o Maiado. Só isso. Tem uma coisa demais? Não. Mas já bota aquele título, inflar, né? Botar oposição contra o governo, falar que Bolsonaro é o que eles falam todos os dias. E aí eu chego nesse ponto. Aí você vê. Se eu fosse dar meu comentário logo na primeira matéria, você fala, por que você tá falando isso? Mas agora que você viu como a mídia reagiu, o que a mídia estava esperando, as faltas que a mídia tentou cavar, a mídia se jogando no chão,
Você já viu esse contexto? Aí agora eu posso colocar minha opinião, que é bem similar à do Felipe Eduardo, que ele fala o seguinte, ó. Se eu fosse o Bolsonaro, eu colocaria as barbas de molho. O que eles pensam do presidente não é muito diferente do que eles pensam do deputado preso. Ele tá falando do pessoal do STF. E se para justificar uma prisão basta puxar a ficha militar e criticar falas, Bolsonaro é um prato cheio. Porque o pessoal já puxou ontem, o dia de ontem, foi assim, não, Daniel Silveira, ele já foi preso isso aqui, ele já fez isso daqui, ele foi indisciplinado ali da corporação em tal ano, isso, aquilo, outro. Se for falar de problemas durante a época militar e por falas, meu Deus, Bolsonaro tá perdido. Aí o que o cara do PT falou vai acontecer. O cara do PT falou, vai acontecer. A gente vai chegar lá, tem mais coisa que eu também concordo. A gente chega lá, minha visão final sobre... E aí, Bolsonaro deveria ter dito, falou pouco, falou muito, vai falar, não vai falar? Só mostrar isso aqui pra vocês, né? É o agitador de torcidas. Eu odeio o agitador de torcidas. Eu entendo o povo se manifestar de forma mais veemente, porque é o povo, sabe? É o povo. O povo tá cansado. Agora, quando os líderes que o povo colocou lá, a elite brasileira, os deputados são elite brasileira, mais de 30 mil reais, 25 assessores, carro, auxílio terno, auxílio cafezinho, auxílio moradia, tem tudo. O cara é elite da elite. Quando o cara vem fazer o papel de animador de torcida, aí não dá. Insuflar massa. Vem lá o Tony de Paula pra postar o seguinte: o silêncio do clã Bolsonaro. Cássio Nunes ratificando a decisão de Moraes. O PGR, Aras, mandou o vice. Denuncia o deputado Daniel Silveira e Arthur Lira protelando a convocação da Câmara até a presente hora. Só Deus pra não deixar a gente desanimar. Agora é culpa de Bolsonaro, é culpa de... A culpa era óbvio, a culpa era de Bolsonaro. A culpa era de Bolsonaro. Inclusive ainda coloca o Lira, sabe? Lira protelando. Por que será que o Lira tava protelando? Foi à toa? A gente vai chegar lá. E o Luiz Paulo fala o seguinte, ó. Qual é a necessidade disso? Compete à Câmara resolver a situação. A entrada do presidente no assunto só alimentaria narrativas. Na minha opinião, ele está exatamente deixando a independência dos poderes atuar. Independência dos poderes atuar. Aí você vê, esse é o Tony de Paula, que foi animador de torcida. Esse vídeo aqui foi publicado pelo Hugo Noblar no dia 23 de abril de 2019. Quem trouxe foi o Atalaia. Eu vou explicar o vídeo pra vocês. Porque o vídeo é ridículo. Aqueles vídeos assim daquele pessoal que faz drama. Eu odeio gente que faz drama pra falar. Quer falar uma coisa? Vai lá e fala. Fala os fatos. Ninguém aqui tem 5, 10 anos de idade, não. Ninguém se comove porque você tá balançando as mãos, tá chorando. Aí ele vai lá, você vê, o momento que eu pausei o vídeo. Nem tive, foi a primeira vez que eu tentei pausar o vídeo, já parou com essa boca. Ele tá falando o seguinte: Bolsonaro, se não é o Carlos que está utilizando as redes, for outra pessoa, peça pra essa outra pessoa parar. Se for o Carlos, peça pra ele parar também. Ele está destruindo a democracia. Ele está falando que o Mourão é um traidor, que é isso, que é aquilo outro. Isso é um absurdo. Utilizando as redes para causar um caos no Brasil. Aquela narrativa, sabe? Que a militância das redes é o gabinete do ódio. Tava lá. Já no início do ano passado, 2019. Eu tava lá. Mas é o bolsonarista, né? Fanático. É o Antônio de Paula. Parece que a galera esquece. Eu não esqueço das coisas. Não é que eu não esqueço. Eu olho o que vocês comentam. Sabe? Os vídeos normalmente são compostos pela opinião de várias pessoas. Vou olhando o que um fala, o que outro fala. Óbvio, junto com as opiniões que eu tenho, as matérias da mídia para compor. E aí pessoas como a Atalaia conseguem resgatar essas coisas. Esse é o Antônio de Paula, que acusa Bolsonaro. É quase assim, se afaste de seus filhos. Aquela velha história, né? Que Bolsonaro tem que se afastar dos filhos. Eita, história velha, hein? História velha. Continuando aqui, Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara, ele vem a público para falar que, como parlamentar, votarei pela soltura do deputado Daniel Silveira, pela liberdade de expressão, de opinião e pela imunidade parlamentar, direitos garantidos na Constituição Federal. O impasse é entre legislativo e judiciário. O governo não faz parte da questão. Na minha concepção, Bolsonaro, ele não tem que se movimentar em nada, não tem que se meter. Tudo que as pessoas querem é que Bolsonaro se intrometa. E, gente, o Daniel, ele não é ministro. O Daniel, ele não é secretário, ele não é assessor do governo, ele não é do executivo. O Daniel é da Câmara. O Bolsonaro se movimentar pra quê? Só porque o deputado apoia ele? Gente, quem tem que dar conta disso é o legislativo. Não dá pra cobrar tudo do presidente. Gente, a gente tem 3 poderes no Brasil. 3 poderes. Legislativo, judiciário
e o executivo. O legislativo precisa decidir suas coisas. O STF entrou lá, falou, a gente fez isso aí agora. Ou o legislativo toma as rédeas, ou o STF vai fazer o que quiser. Vai fazer o que quiser. Aí é o Lira, são os líderes, é o pessoal da Câmara. Porque se hoje é com o Daniel Silveira, amanhã pode ser com outra pessoa. É o legislativo que tem que decidir. Tá claro isso daí. Mas uma grande parte das pessoas queriam que o Bolsonaro falasse. Aí eu te pergunto, ainda que você queria que Bolsonaro falasse, qual era o seu desejo? Me fala. Só não me diz que você queria que Bolsonaro viesse a público falar que ele vai colocar tanque na rua e colocar um 4-2. Isso não vai acontecer. Não tem a mínima chance disso acontecer. Não tem a mínima chance. Se no passado, quando rolou todo aquele caos, aquele desgaste, teve um negócio do ramagem, que ali não teve nem pé nem cabeça. Quando o Bolsonaro falou, acabou. Você acha que agora, que as coisas vinham bem, vinham se acalmando. Ah, não, agora vai botar tanque na... Não vai botar, pessoal. Você consegue, na boa, com sinceridade. Eu não tô falando o que você deseja que aconteça. Não tô falando assim o que você deseja. Tô falando o seguinte, o que você... Olhando de forma fria, você consegue ver alguma fala que Bolsonaro pudesse falar que fosse ajudar de verdade, ajudar de verdade, ajudar. Vocês acham que Bolsonaro via público criticar o STF iria ajudar? Vocês acham que criticar o STF iria ajudar o Daniel? Iria, né, preencher o coração das pessoas que precisam, né, o dia todo tá recebendo mitadas e mais mitadas. Iria ajudar. Não ajudar o Brasil, ajudar o próprio Daniel. Bolsonaro via público criticar o STF iria ajudar o Daniel? O que as pessoas queriam que Bolsonaro falasse? Eu quero saber, sabe? Não é o que eu desejo. Não, olha de forma fria. O que queria ajudar? Eu não consigo pensar. Você consegue pensar alguma coisa? Bota aí nos comentários. Não, se o Bolsonaro falasse isso, eu tenho certeza que iria ajudar. O STF ia rever, ia pensar. Você acha alguma coisa? Eu tô na boa. Aí você vê, continuando. E a Câmara? O Ricardo Barros falou que a Câmara tem que agir. Matéria do Globo que diz que o Arthur Lira tenta reverter prisão de deputado bolsonarista Daniel Silveira. Aparentemente o Lira está se movimentando. O Otônio de Paula lá chorando, mas o Lira já estava se movendo. Lira tentou convencer Alexandre de Moraes, relator do caso, a substituir a prisão por uma medida cautelar como a suspensão do mandato. O diagnóstico de seus aliados, porém, é de que a chance desse acordo prosperar é baixa. Gente, em Brasília, com quem eu conversei, todo mundo, se tivesse que apostar dinheiro do bolso, fala, Daniel vai ter o mandato cassado, ele vai deixar de ser deputado. É o que eu desejo? Não. É o que me falaram. Você quer que eu te conte o que eu desejo? Eu posso falar, não, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, o plano. O que eu ouvi é que as pessoas não estão otimistas com a situação do Daniel. As pessoas não estão otimistas. Foi o que eu ouvi. Diante da dificuldade de recuo do Supremo, Lira passou a ligar a líderes partidários com o objetivo de sondar a posição das bancadas em relação à questão. Uma reunião de líderes, deve ser, né, escrito errado, que estava marcada para a tarde desta quarta, foi adiada para a tarde de quinta. O clima está tenso, não tinha maioria, preferiu adiar. Mas por Otônio de Paula é melhor fazer de qualquer jeito, o importante é fazer, ainda que perca. Sem estratégia nenhuma de como as coisas devem ser feitas. Lira espera se reunir com os deputados com a certeza de que há maioria pela revogação do pedido. Tem pra que fazer a reunião ontem só por fazer? Ai, fez, pronto, fez, tá, beleza. Ele foi condenado na Câmara. Gostou? Parabéns, Otônio de Paula. Parabéns. Você inflou a torcida, várias pessoas foram lá xingar os deputados. Era o que você queria, você conseguiu. A expectativa da cúpula da Câmara é colocar o assunto em votação amanhã, na quinta-feira. A mesa diretora se reuniu e rejeitou a ideia de fazer uma votação já nessa quarta. Não foi tão imprudente, vamos conversar para ver o que vai fazer. A situação é tensa, gente. A situação é tensa. Não vai se resolver assim. Vocês sabem, se vocês conhecem a classe política brasileira, como é que o pessoal tá esperando uma resolução? Não, agora vai mudar. Não vai mudar tudo assim do dia pra noite. Não, as coisas não acontecem da forma como nós queremos. Aí diz, né, a situação que seria considerada um meio termo entre o pessoal é a possibilidade de suspender o mandato do Daniel. O assunto é debatido entre os integrantes da mesa. Em paralelo, parlamentares tentam sensibilizar o Alexandre de Moraes. Em audiência de custódia, marcada para a tarde da quinta, ele poderia converter a prisão em medidas cautelares e tratar da suspensão do mandato. Tá todo mundo assim, ó, pisando em ovos, tentando resolver com o STF, os próprios deputados. E aí você vê, ó, em conversa com interlocutores, Lira tem definido reverter a prisão de Daniel para que não se crie um precedente negativo. Tá falando, cara, pode criar precedente. O entendimento do presidente da Câmara é de que a decisão não está de acordo com o ordenamento legal. No entorno de Lira, porém,
Liderança do Centrão, aquilo que um desgaste de confrontar o Supremo não vale a pena. O custo, lembra que a gente falou ontem? E aí o custo? Vai pagar quanto para isso acontecer? E pagar no sentido de diversas coisas, né? Às vezes uma nomeação, uma liberação de emenda, aliviar de um lado, criar um probleminha pro outro, ajudar uma pessoa aqui, ajudar uma pessoa lá. Não falo nem de corrupção. Tem custo, é política, gente. Vai ter um custo político. Aliados dizem que Daniel Silveira extrapolou o limite da imunidade parlamentar ao agredir os ministros do STF com ofensas pessoais. Por isso, reverter a prisão significaria uma briga indesejável entre os poderes. Daniel Silveira, considerado extremista, isso, aquilo, outro, blá, 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 diz lá que o pessoal tá contra ele. Lira, por outro lado, sustenta que é preciso defender o deputado, porque pode criar um precedente. Tá lá, tentando. E a matéria termina dessa forma. Eu fiz questão de deixar esse parágrafo em especial. Pesa também o fato da votação ser aberta. A votação, se vai condenar o Daniel ou não, se vai manter ou não vai manter o que aconteceu no STF, é aberta, de acordo com os precedentes em prisões de parlamentares. Por isso, os deputados teriam que se expor para defender Daniel Silveira, indo contra uma decisão de 11 ministros. Se a decisão fosse monocrática, haveria uma chance maior de salvar o deputado. Gente, foi uma decisão do plenário. Os deputados eles vão estar indo não contra o Alexandre de Moraes, eles vão estar indo contra o STF. Só existem, né, vou botar assim, bolsonarista mesmo, raiz, 35, porque o Daniel tá preso. Se botar Eduardo, Bia, Carol, Cristianieto, Luiz Felipe, Felipe Barros, Major Vitor Hugo, são 36. A Câmara, que falo Câmara, toda hora eu erro. A Câmara, você, nesse caso aí, tem que ter a maioria para garantir que ele não seja, né, suspenso, cassado, com coisa que seja. Quer dizer, na verdade, não tem a sua prisão revogada. São 257. É igual vencer a presença da Câmara. Olha o pepino. Ele tá falando, ó, indo o voto é aberto. Esses deputados do Brasil que a gente conhece. Só tem santo. O pessoal vai lá. Eu nem conheço Daniel Silveira, rapaz. Eu tô preocupado com 2022, me reeleger, botar uns carguinhos aqui, acolá, ajudar meu primo, sabe? Sei lá, dar educação pros meus filhos. Pessoal, a gente conhece o nosso Congresso. A situação pro Daniel tá muito tensa. Infelizmente tá muito tensa. Eu queria ter uma notícia melhor pra dar pra vocês. E aí você vê que ainda tem mais notícias sobre as movimentações para tentar ajudar o Daniel, que diz que o Centrão vai apelar mais uma vez a ministro do Supremo. Diz que os líderes do Centrão, em especial o Lira e o Ciro Nogueira, tentarão articular hoje à noite, com a ajuda de advogados próximos ao grupo, uma solução política junto ao Supremo para o caso do deputado Daniel. Eles querem que o Alexandre aceite revogar a prisão, revertendo-a na medida menos gravosa. Sabe, em troca, eles prometem caçar o deputado. Falando, a tendência para ele ficar solto é capaz de caçar. Ainda tem o cenário mais tenebroso é Daniel ser caçado e ser preso. Já pensou que lindo? Perdeu o mandato para ficar preso. Olha que ponto as coisas chegaram. Esse grupo não está preocupado com o destino de Daniel Silveira, mas tenta evitar que considerem uma posição exagerada do Supremo. Tenta evitar, em suma, uma derrota que ponha de joelhos a Câmara e abra um precedente para manter o Congresso em um genuflexão constante perante o judiciário. Nunca nem vi essa palavra, genuflexão. Aí tá tentando ver. E no final diz que, que diante do humor dos ministros é improvável que a articulação dê certo. Vamos ver que eu terminei aqui, ó. Se não fosse a decisão monocrática, não foi a decisão do plenário. São 11 ministros insatisfeitos. 11 ministros insatisfeitos. Vai peitar o STF inteiro. Tá complicado. E lá no início eu não falei do Marco Aurélio, que vale a pena prestar atenção no Marco Aurélio. Ele, durante o voto, ele se pronunciou. Ele apareceu algumas vezes ao longo do dia. Essa daqui foi às 3 horas e 8 minutos do dia de ontem. Não foi esse horário que ele se pronunciou, mas foi a hora que saiu a matéria no Lauro Jardim. O recado de Marco Aurélio à Câmara. Durante a sessão do STF, que determinou agora há pouco e confirmou por unanimidade a prisão do deputado Daniel, Marco Aurélio passou um recado à Câmara. Disse em referência à decisão que a Câmara terá que tomar se mantém o deputado preso. E diz, mantenha o ato de Sua Excelência Alexandre de Moraes. E agora, a Câmara dos Deputados, e não vejo nisso qualquer pressão. Eu não vejo pressão, viu? Não vejo pressão. Vocês, sem pressão, terão que apreciar não só o ato de individual, de um indivíduo, do Alexandre de Moraes, mas um ato do colegiado.
que imagindo formalizando uma só voz. Como é que a matéria do Globo terminava? Olha só. Se fosse democrático, um monocrático, é uma coisa. Agora, cara, foi uma decisão unânime de todo o plenário. Ele tá falando, ó, sem pressão, a votação é aberta, a gente tá vendo vocês, na boa. Vocês não tem que tomar uma decisão perante a opinião não de um, mas de todo o Supremo unido nessa situação. Façam suas apostas. O cenário tá complicadíssimo. Complicadíssimo. O Rodrigo Pacheco vem no meio da tarde de ontem tentar acalmar mais uma vez as coisas para falar, ó, pessoal, a Câmara está acima do ato de um parlamentar, o STF acima de decisão específica. E o Estado Democrático de Direito acima de todos. O caso Daniel Silveira deve ser resolvido com procedimentos próprios das duas instituições e à luz da Constituição. Atentar contra a democracia e suas instituições é gravíssimo, sujeito ao crivo ético e judicial. Por outro lado, prender ou manter alguém preso antes do julgamento deve continuar a ser tratado como grave exceção. Não elevaremos esse episódio a uma crise institucional. Seguimos com as prioridades comuns no Brasil. Vacina, auxílio, reformas. Tentou acalmar, trazer as coisas. O clima tá muito tenso no Brasil, mas tá muito tenso mesmo. Veio aí tentar, falou muito, mas não falou muita coisa. Aquele bem genéricozão. Menos mal o Pacheco foi nessa linha mais genérica. Você não entendeu porque eu falo menos mal. Aí volta mais uma vez o Marco Aurélio de Mello. A matéria saiu logo hoje pela manhã fresquinha no Antagonista, 6 da manhã. Ele deu um papo aí pro Josias e disse que o Supremo não pode fazer acordo. Marco Aurélio rejeitou a possibilidade de um acordo entre o STF e o Lira, no caso do Daniel Silveira. Ele disse para Josias de Souza: esse cachimbo eu não fumo. Não ocupo uma cadeira voltada às relações públicas. Sou juiz. Olha essa frase. Eu não falei que a gente ia falar do Cássio? Eu não falei, eu cumpro o que eu digo. Terminarei em julho meus dias de juiz. Não pretendo mudar meu modo de agir. Que acordo faríamos? Um acordo para passar a mão na cabeça desse rapaz? O Supremo não pode fazer acordo. Não se pode dar o dito pelo não dito. Isso desqualificará o Supremo, última trincheira da cidadania. Vamos ver o que o Arthur Lira vai conseguir com seus pares. Eles prestam contas não ao Supremo, mas à sociedade. Embora a memória do brasileiro seja ruim, é preciso lembrar que, de 4 em 4 anos, há eleições. Aí, né? Não vai ter acordo. A gente tá irredutível. E olha só a frase, né? Que eu falei eu nem grifei de azul nem nada. Deixa eu até botar aqui, deixa eu lembrar. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Acho que é Ctrl+C. Olha só. Ó. Tá desenho aqui, ó. Nunca usei esse recurso, vou usar esse recurso hoje, ó. Olha só. Olha essa frase aqui, ó. Em destaque. Terminarei em julho meus dias de juiz. É impressão minha ou o Cássio foi o primeiro ministro indicado por Bolsonaro? Foi, né? O Cássio votou a favor também, né? Foi. Eu vou só te falar algumas informações. Vamos analisar aqui a questão de forma fria. Forma fria. Se o Cássio vota contra, o Daniel tá livre? Não, né? Acho que dá 10-1. Mudou alguma coisa? Não, não mudou nada. Mas deixou a galera emocionada feliz. Quem tava emocionado queria uma resposta aí. Tá bom, bacana. Gostaram? Tá bom. Todo mundo tá feliz agora. O Daniel continua preso, mas tá todo mundo feliz porque o Cássio lá falou que tava errado. Mudou alguma coisa? 10-1? Não, não mudou nada. Pronto. Já que a gente sabe que não mudou, agora vamos continuar olhando de forma fria e objetiva. O cenário. 10-1. Cássio votou 10-1. A mídia soltou a matéria falando que até o Cássio votou. De forma lá com o pessoal. Até o Cássio, bolsonarista. Aí o Cássio vota contra 10-1. Aquela matéria do Globo, que diz que ele votou igual, como é que seria aquela matéria? O Globo até podia não descer tão baixo quanto antagonista e tal. Mas você não acha que ia ter alguém que vem com a narrativa seguinte assim, ó. O STF em peso é a favor da democracia. Com exceção do capacho de Jair Messias Bolsonaro, o Cássio Nunes. O Cássio se mostra que Bolsonaro está tentando destruir o STF por dentro, implodindo o Estado Democrático de Direito com suas indicações, que isso, que aquilo outro, que diante de todo o absurdo que foi feito, das frases do Daniel, isso, ainda um afronto que ameaça a vida dos ministros, o Cássio, na situação de ministro do STF, sujeito a tudo o que estava acontecendo, ainda conseguiu ser contra e tentar passar a mão na cabeça do Daniel. Vocês acham que essa narrativa iria surgir? Vocês acham? De forma fria, eu não quero saber o que você deseja.
Vocês acham que ia surgir? Olhando de forma objetiva e fria, o que é que você acha que é melhor? Um 10-1 com essa narrativa ou um 11-0? Aí, ó, até o Cássio votou contra, traidor, fracasso, o Bolsonaro burro, sabe? Não colocou um conservador lá. Olhando de boa, pessoal, a situação de forma fria, sem emoção. Ia valer a pena o 10-1? Eu grifei a frase, nem cheguei nesse ponto. Terminarei em julho meus dias. Aí vai falar, olha só, o primeiro cara que Bolsonaro colocou é a favor, quer dizer, ele é contra a democracia. A gente não pode deixar Bolsonaro colocar um segundo, hein? Pô, então, a Joyce, ela já tava correndo lá atrás, tava tentando pegar assinatura pra colocar, né, uma lei que obrigasse Bolsonaro a escolher o PGR através de uma lista tríplice. Vai que a gente pegue essa lista tríplice e bote à frente, porque também, pô, a PGR é um grande problema. E você viu, pô, o Ara também se movimentou, né? Não, imagina se o Ara também não fizesse nada ontem. A narrativa que não ia ser, né? Bolsonaro aparelhou a PGR. É por isso, tá vendo? Tá vendo aqui? O Moro ia cavar falta. Ó, essa PGR que o Bolsonaro aparelhou, que não fez nada contra o Daniel, mesmo o STF falando que ele é culpado, que tá me perseguindo, que tá querendo lá, que tá querendo falar que o que a gente faz é estranho. Aí Bolsonaro agora, em julho, vai indicar um ministro novo. E aí? O Cássio votou contra. Gente, essa questão, a gente está diante de um evento histórico. Isso daí vai ficar ao longo de vários e vários anos. E isso teve um impacto muito grande. E a gente vai falar do impacto disso ainda como a gente falou ontem. Então perceba. Você percebe que se eu começasse o vídeo já falando do Cássio naquele momento, você mostrar tudo isso que aconteceu, toda a construção do Marco Aurélio de Mello, eu falar aí, ó, tá passando pano pro Cássio, tá fazendo malabarismo. Infelizmente, é a única forma. Aí tem que chegar aqui, ó, tô com 46 minutos para conseguir agora falar do Cássio. Imagina se não preparasse o terreno, né? Viesse assim, de peito aberto. Ia tomar pancada. É como o cenário tá hoje. Qualquer coisa que fala é pancada de todos os lados. Pancada de todos os lados. Mas essa é a minha visão, pessoal. Eu vejo dessa forma. Eu não acho que assim a gente vai conseguir resolver as coisas. Eu não acho. Me desculpa, eu não acho. Eu acho que a gente tem que sempre tentar agir de forma objetiva, buscando um resultado. Eu, falando sério, eu queria saber qual era o objetivo do deputado Daniel. Ainda que várias críticas dele são de auxílio do povo, o que ele espera ao final do vídeo? Quando eu gravo um vídeo, o que eu espero ao final é dar informação para as pessoas que ajudem as pessoas a trazer mais votos e trazer mais pessoas para a direita. Esse é o meu objetivo com o vídeo. Qual era o objetivo do Daniel? Deixar as pessoas mais satisfeitas com o STF? Acho que nem precisa, acho que não tem nem como. Qual era o objetivo do Daniel? Ele achava que o Fachin ia ser impeachmentado, ia pedir para sair? Qual o objetivo? Vocês estão entendendo isso? Eu acho que foi uma ação impensada, que no final vai ser mais ruim do que boa. Infelizmente. Mas continuo achando que tudo que aconteceu com ele foi indevido e desproporcional. Mas vamos continuar que ainda tem muita coisa pra gente falar. Aí você vê, ó. Ontem, no Telegram, conversando com vocês, cara lá tava falando as coisas de mim, que isso, que eu tô lá, que eu tô achando quase que bem feito o que aconteceu com o Daniel. E quase falou, deixou isso daí. Não, que ele tá achando que é besteira. Vamos deixar de falar do Daniel. Falando, pô, pessoal, olha todos os problemas que vai acarretar, eu tô tentando olhar lá na frente. E lá no Telegram eu falei várias vezes, meus amigos, sejam serenos. Se vocês querem criticar o STF, critiquem numa boa. Você não precisa xingar uma pessoa pra você criticar ela. Você não precisa xingar uma pessoa pra criticar ela. Fui bem claro e direto. Falei, sejam serenos. Quer levantar a hashtag e reclamar lá, pô, eu não gosto do STF, o STF é ruim, o STF é aquilo outro. Agora xingar nunca é resolução. A gente não pode baixar. Aí ontem eu me deparo com essas matérias. Apoiadores de Daniel Silveira agridem homem que segurava a placa de Marielle. Putz grila, cara. Isso aqui vai ajudar a gente? Olha só. Olha essa foto, cara. Olha essa foto. Se tu me mostrar... Qual é a narrativa por trás? Eu não quero... Qual é a narrativa? Existe alguma justificativa? O cara reagiu... A que ponto chegou pra rolar esse mata-leão? Independente de tudo, imagina, a mídia pintou e bordou. Olha, CNN fez vídeo de novo. Aqui, na verdade, foi antagonista. Desculpa. Foi antagonista, não tá conseguindo passar o vídeo, olha só. Apoiador de Daniel Silveira agrediam a frente, a sede da PF do Rio. O Globo, quando você vai lá no Globo, você vai pelo celular, também vai pelo computador, várias matérias, só tem o texto. Só tem o texto. A gente já até vai falar essa matéria aqui do Pablo Telato. Agora essa daqui, ó, fez questão de colocar, ó. Olha aí, ó, como são os apoiadores do Daniel, ó. Olha aí, ó, como são. Isso aqui ajuda em quê, pessoal? É pro cara que, sabe, ainda não pisou na direita, tá com medo de entrar pra direita, fala, pô, velho, eu não quero... Se isso aí é ser bolsonarista, eu não sou não, viu? Se isso aí é ser bolsonarista, eu não sou não.
Não dá pra ser assim, gente. Não dá pra ser assim. Não dá pra ser assim. Não dá pra aceitar isso daí e falar isso aí é normal, é isso aí mesmo, isso aí, o cara tá com a placa da Marielle. Eu vi gente falar o seguinte, quem mandou ele lá com a placa da Marielle? Não dá pra ser assim, gente. Não dá pra ser assim. Não dá. Me desculpem, não dá pra ser assim. Aí você vê, né? Assim que chegou a PF, o homem foi identificado como tal, fez isso, fez aquilo outro. Um dos manifestantes partiu para cima do militante que aplicou uma gravata, alegando que não era o lugar para ele estar. A Globo pintou e bordou, fez o que quis e o que não quis, toda aquela narrativa, né? Não precisa nem ler mais que vocês já entenderam esse processo. O vídeo de hoje vai dar um pouco mais de 1 hora. Aí você vê, olha a matéria, falando da militância. Robôs contra STF. Desde a madrugada, robôs levantam no Twitter hashtags contra o Supremo. Vergonha mundial, Alexandre de Moraes na cadeia. Isso não vai acontecer. Eu vi gente falando, o Lira precisa colocar Alexandre de Moraes na cadeia. Gente que eu sei que entende o que está acontecendo, gente que não é militante. Gente que não é militante. Não é o povo. Gente, perfil grande falando isso. O Lira tem que prender. Inflando. Pra mitar, lacrar com mitadas. Sabe, é umas coisas que me deixam chateado. Eu fico chateado. Tá lá o impeachment de Moraes, STF, organização criminosa. Isso aqui ajuda, gente. Isso aqui vai ajudar o Daniel. Levantando essas hashtags, vai ajudar o Daniel. A vergonha mundial, acho que foi mais de boa. Mais de boa de todas. Pô, você fala que é vergonha, eu sou contra. Gosto de chamar de organização criminosa. Acho que não, hein? E aí depois você vê, isso daí tudo foi feito pelo bot Sentinel. Isso aqui é interessante você ver, né? O pessoal da esquerda, eles têm ferramentas estatísticas para apresentar em dados. O que foi, o que não fez, sabe? Quando teve lá o final de semana do impeachment, que surgiu a narrativa do impeachment contra Bolsonaro, lá em 15 de janeiro, que o pessoal fez o Silence Day, o pessoal do Silence Day não tinha nenhuma ferramenta para falar, ó, o nosso Silence Day gerou de prejuízo para as plataformas disso, porque a gente não acessou, não teve propaganda, não teve isso, aquilo e outro. Agora, eles não tinham isso, mas o pessoal do Silence Day soube falar, ó, teve um crescimento da hashtag pró-impeachment de tantos por cento para tantos por cento, com tanto de engajamento com isso, aquilo outro. A esquerda tem método de ação. E isso é agir de forma objetiva. A gente tem que aprender com a esquerda. Efetividade. Por isso que a gente toma pernada o tempo todo. Cara. Eu tô cansado. Sabe, a gente começou a dar certo o Brasil e vai. Putz, a gente perde de novo. Foi uma derrota que aconteceu ontem. Putz, cara, a gente tava vindo bem. E olha só essa matéria como termina. Antes da prisão de Daniel, o bot Sentinel também captou tweets suspeitos levantando a hashtag Biaquice na CCJ sim. Olha só, robôs estão pedindo Bia na CCJ. Aí você vê, né? Olha só, o Atalaia traz 2 postagens. A CCJ é a comissão mais importante da Câmara dos Deputados. Todos os projetos de leis passam pelo controle de constitucionalidade nessa comissão. Vocês sabem da importância da CCJ. O voto auditável passa pela CCJ. E vocês acham que é simples e pode chutar o balde? Não há interesse político? Imagina se Bolsonaro chuta o balde, todo mundo chuta o balde, Bia aqui chuta o balde. O pessoal reclamou, Bia tá caladinha. Aí você vê aqui, ó, Bárbara Baião é jornalista da CNN, mesmo não sendo verificadinha, ela é jornalista da CNN e diz, ó, também falamos no 360, que é um programa da CNN, episódio pode frear Bia na CCJ na avaliação de deputados. Nas últimas semanas, ela estava tentando compor nos bastidores por indicação, mesmo com disposição do STF. A Bia está no inquérito, a Bia já falou mal dos ministros. E aí? Aí a Thalé diz, o deputado disse na CNN que o episódio do Daniel Silveira vai frear a Bia na CCJ. Onde pode ser votada? Pegue da Bengala, por exemplo, na CCJ. E aí, pessoal? Olhando de forma fria e objetiva, fazer um vídeo, sabe? Daquele jeito, valeu a pena. Foi. Eu nem vou usar essa palavra, eu vou falar a palavra prudente. Eu odeio essa palavra, que é o prudente sofisticado. Eu odeio essa palavra. Você não quer botar no lugar. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Olha aí. Já imaginou perder a CCJ? Quem falou no vídeo é porque eles vai lá, prende lá o pessoal das Forças Armadas. Aí você vê, ó. Antagonista também, ó. O recado do Supremo. A decisão monocrática de Alexandre de Moraes pela prisão, Daniel, está sendo entendida na Câmara também como um recado do Supremo contra a eleição da Bia para o comando da CCJ. E eu escuto boatos que chegou a mensagem o seguinte, vai cair um por um. O inquérito vai voltar com tudo. Então, quem quiser aí dobrar a aposta, vai cair um por um se eu fizer alguma coisa, não vai ser por nada, mas
Quem quiser ir bancar o espertão, tá aí. Gente, o mundo que a gente deseja é o mundo que os poderes se respeitam, são harmônicos, a Constituição é respeitada. É o mundo que a gente deseja. Qual é o mundo real? Sabe qual é o mundo real de forma bem simples? Os deputados do PSOL podem fazer o que eles quiserem, que não acontece nada, e os deputados bolsonaristas se respiram, sabe, dão uma cafungada no microfone e é capaz de ser suspenso da Câmara. Esse é o mundo real. Ou a gente aceita o mundo real e, com base nas informações do mundo real, começa a traçar as nossas estratégias, sabe, baseadas no mundo real, com os problemas reais que nós temos, ou se a gente não faz isso, a gente vai perder. Não adianta a gente achar que a gente é o deputado do PSOL, montar um plano como se nós fôssemos os deputados do PSOL, na hora de executar o plano, deu errado. Não adianta você querer abrir uma empresa, uma empresa multinacional, se você não tem dinheiro sequer para abrir uma empresa na sua cidade. Sabe? Você não é Bruce Wayne, lá o Batman, o Homem de Ferro, o Tony Stark, um bilionário, senão o Bill Gates. Você tem que agir conforme o que você tem, o que você é. Infelizmente, as coisas pra direita... Gente, eu até mandei um áudio pro amigo meu, eu falei, ó, se o pessoal sequer aceita que o bolsonarismo, que a direita, que o conservadorismo exista, gente, isso aqui já é um absurdo. Lembre que grande parte das pessoas, inclusive, né, reclamam dos cristãos. A nossa religião já ofende muita gente. Ou a gente entende onde a gente tá e vai no passinho, ou a gente vai perder. Nem sempre, né? A justiça acontece do jeito que acontece. A justiça é feita ao final do processo. Agir de forma, acho que vocês estão me compreendendo. O Vitor Hugo veio ao público ontem, se posicionou bem manso, logo no início da manhã falou, pô, a inviabilidade parlamentar contra opiniões, palavras e votos é pilar constitucional da democracia. Relativizá-la fere a separação dos poderes. Não houve flagrante, o suposto crime não é inafiançável. Contamos com a restauração da normalidade constitucional pelo plenário da Câmara dos Deputados. Olha que postagem, na boa, de boa. Eu não vi nenhum, no dia de ontem, não vi nenhum deputado passando do ponto. Críticas de boa, não vi ninguém xingando, não vi ninguém ofendendo. O Vitor Hugo, nesse tom aí, conseguiu algumas vitórias pra gente. Aí, veio na boa. Vocês não entenderam o que eu quero chegar, né? Porque, olha só. Enquanto o Vitor Hugo foi na boa, pedindo pra manter a calma, o PSL já soltou a nota de repúdio pro Daniel Silveira e já avisou que ele será desligado do PSL. Vai perder o mandato. Ele vai perder o mandato. O pessoal falou isso daí. Quer dizer, não, né? Vai perder lá o partido. Aqui no meu partido você não tem vez. Mas a tendência também é que ele perca o mandato dele. E aí, de tanto tudo isso daí, mostrei o Vitor Hugo falando numa boa. Ele perde o mandato. Aí vem o Roberto Jefferson. Se aproveitar. O maior surfista e oportunista. Para muita gente, ele é o único cara que faz e acontece. As ações dele, eu não sei quais são os frutos que acontecem, né? É mita na rede como ninguém. O deputado Bivar expulsou agora o heróico deputado Daniel Silveira, homúnculo, retirou o apoio ao soldado ferido. O PTB estende o tapete verde e amarelo para o guerreiro Daniel. Aqui, amigo, você é bem-vindo, força e honra, somos os alferes de Deus. Juntos derrotaremos o quê? Os istas? Tá falando que o pessoal do STF reza lá pro cara lá de baixo? Pô, meu amigo, mitado nessa hora. Paula Mares mesmo diz, ó, em 2022 trocaremos porcas por leões, entendedores entenderão. Ainda coloca aqui para ver se todo mundo entende. Ainda levanta a bola, ó. Daniel Silveira é o deputado com maior capital político no Rio de Janeiro. Alguém sopra na orelha dele que é preciso ser ainda mais agressivo em relação ao STF. Ele fica inelegível e aí surge um leão, um conservador, que será capaz de herdar o capital político do ex-deputado. Era só isso daí. E ainda, pra terminar, agora vai, porque ontem o Roberto Jefferson entrou aí com um pedido de impeachment. Ontem não, né? Ele relembra que dia 2 de fevereiro o PTB ingressou com denúncia acompanhada de pedido de impeachment com Alexandre de Moraes. Relembrando, ó, nós já entramos. E a Tsuki fala aqui uma frase, eu não sei nem se ela não falou pro Roberto Jefferson, tava lá solta, eu olhei e falei, cara, tem tudo a ver com o assunto. Certas ações são iguais ao lockdown. Tá vendo que não dá certo, mas insistem na mesma tática. O cara que tava lá bravejando pra todo canto, pra todo mundo, Bolsonaro tem que trazer o auxílio, o povo precisa dos R$600. Ele sabe como é que funciona a economia, ele não é besta, ele sabe que se pudesse o governo tinha dado, ele conhece o Paulo Guedes e tava lá que Bolsonaro é um desumano que não dá o dinheiro.
Nas eleições da Câmara, ele só aderiu ao bloco do governo faltando menos de 5 dias. Menos de 5 dias o PTB ainda não estava apoiando o bloco do governo. A votação do Maia e do Alcolumbre só aconteceu por causa dele, porque foi ele que entrou com a DPF. Quando acabou, ele bateu no peito e falou, foi eu que venci. Só que quando deu em agosto, que ele viu que ele podia dar de dos deputados podendo se reeleger infinitamente, ele falou, não, eu espero aqui que algum ministro peça vista. Peça vista. Tava assim, ó, roendo os dedos. Não falava nada, eu tava roendo os dedos. Os meninos têm que fazer alguma coisa. Aí depois que deu certo, aqui, ó, fui eu, ó. Eu que resolvo tudo. Pô, pessoal, vocês não estão vendo o que tá acontecendo? O cara surfando a onda. E daí, você fica pegando no pé do Roberto Jefferson. Tá bom, beleza. Vamos ver até 2022. Minha posição sobre isso sempre foi a mesma. Tem que descer o PTB é igual piscina. Vai pela escada, não pula de cabeça, você não sabe como fundar é. Quiser ajudar, vem pra ajudar. Agora pra fazer firula e oportunismo, não dá, meu amigo. Essa é minha visão. É minha visão. Ele tá vendo? Ainda na época da campanha ainda ficou Bolsonaro, ó, esse negócio de apoiar o Lira, não sei, hein? Baleia Rossi, ele não vai ser assim tão oposição como você tá achando. Complicado. Surfista, ele aproveitou, veio pro meu partido, vem pra cá, que é o PTB, recebe todo mundo. Ontem ainda fez postagem convidando o Bolsonaro pra ir pro PTB. É absurdo. Aí no final do dia, o cara, a Tsuki fez, ó. Tá vendo que não tem ações, que não dá certo? Ele foi lá falar que chamou de Xandão do PCC, o ministro Alexandre de Moraes foi condenado. Vai pagar 50 mil de indenização para Alexandre de Moraes e para a mulher dele. Falou lá um monte de groselha do ministro. Vai lá, cara. Beleza, falou, botou para fora, mitou, ganhou vários likes, a conta cresceu no Twitter. Vai pagar 60 mil reais. Valeu a pena? Eu não sei, né? Não sei se 60 mil aí pro marketing que ele ganhou, às vezes pode ter sido barato, pode ter valido a pena pra ele. Mas não, gente, não é assim que se resolve as coisas no Brasil. O pessoal tem que ter... No forceps a gente não vai vencer. Uma das primeiras vitórias que a gente realmente teve agora foi quando o Bolsonaro parou, sentou e conversou. Que as coisas começaram a avançar. E era ser as CCJ, as comissões, as reformas andando. Aí você vê, olha a surfada agora de onda, ó. O vídeo hoje vai dar acho que mais de 1 minuto e 10. Dória veio cá pra surfar. Todo alegre, feliz, contente, sorridente. Fausto Pinato também falou, ó, pô, o Daniel fez um crime, né? Mas ele achou que a prisão foi além do ponto. Fausto Pinato é o presidente da Frente Parlamentar Brasil e o chefe do Dória. Olha essa deputada perpétua do PCdoB. Foi a mulher que o Dória colocou pra chefiar, sabe? Como é que eu posso falar, meu Deus do céu? O grupo que vai acompanhar o leilão do 5G. Tá lá reclamando, pô, vai ser punido? Ele tem que ser punido, cara. Se ele não for punido agora, vai ser punido quando? Só quando ele matar alguém? Vai ser isso que vai acontecer? Tá lá, dobrou a aposta, tá falando um monte de besteira. Inventou toda a narrativa, nem preciso falar. Aí vem esse texto aqui, ó. Paulo Bortelado. O cara veio anos atrás, já defendendo a necessidade de criadores, sabe, de fact-checking. Empresa de checagem de dados, de fatos. Antes da Tabata vir com a ideia da pele das fake news, Alessandro Vieira, ele veio com essa ideia também. Não, tem que ter uma pele aqui das fake news. E ele fala um texto, ó. A democracia precisa se defender. E a tese dele é o seguinte. Que o Alexandre de Moraes quebrou a lei. Só que o que Daniel Silveira fez é tão complicado que se justifica quebrar a lei. Foram a quebra de sigilo, as buscas e apreensões e a prisão dos blogueiros, youtubers, ativistas antidemocráticos que abortaram os atos que tentaram derrubar o regime em maio de 2020. Ou seja, olha só, a dura realidade é que se não fossem esses movimentos heterodoxos, né? Assim, não estão na lei do Alexandre de Moraes, talvez não tivéssemos chegado até aqui. Foi graças a ele falar, não, cara, vamos fazer, não precisamos seguir a lei. Eu comentei, deve ter um pouco mais de uma semana. O Gilmar Mendes, ele tinha vindo a público. Não, vou chegar lá. Vou chegar no momento certo pra comentar isso. O cara da cidadania tá lá, falando, não, isso daí que ele falou, cara, tá. O Alexandre de Moraes tá na razão dele, viu? O Alexandre de Moraes tá na razão dele, viu? Tá na razão dele. Renan Calheiros, ó, o STF ter sido guardião contra os arregantes autoritários. Parabéns, Alexandre de Moraes, parabéns! Olha só, né? Sua nata da política brasileira botando pressão. Olha o Pacheco, eu ia falar uma coisa interessante. Muita gente reclamou do Pacheco tudo e tal. Pacheco tá longe de ser um conservador. Vai dar muita dor de cabeça ainda o Pacheco durante 2 anos, tenho certeza. Mas olha a Simone Tebet, que era concorrente.
Imunidade parlamentar não existe para cobertar crimes. E falou que o Daniel é um criminoso, tem que pagar por isso. Ela era concorrente. Entre o Pacheco lá, que foi lá, meia boca, botou panos quentes, e a Simone Tebet, qual dos dois vocês preferem? Olhando de forma objetiva. Olhando de forma objetiva, Bolsonaro se posicionar apoiando o Pacheco em vez da Simone Tebet, ele fez a opção menos pior, sim ou não? Mas teve muita gente na época, né, tá apoiando o Centrão. Simone Tebet não é Centrão, não. Simone Tebet não é Centrão, não. PSB pede para a STF derrubar decreto de Bolsonaro sobre compras de defesa pessoal. E agora? E agora? Será que a coisa que o Daniel fez vai ajudar ou vai atrapalhar isso daqui? Você lembra quando eu falei ontem no vídeo? Pessoal, a gente tem que olhar as situações no macro, as consequências políticas do vídeo do Daniel e da prisão em si. Não só se o Daniel vai ficar preso, vai ficar solto, vai ter um mandato, não vai ter um mandato. E agora os decretos? Porque, né, ele fala lá, pô, eu já imaginei você tomando a surra. Aí você junta isso daqui que o Daniel falou no vídeo. Os apoiadores do Daniel, que foram lá e deu uma gravata no cara que tava com a placa da Marielle. Junta esses dois. Rapaz, o Daniel falou na rua, o povo pega o pessoal na rua, os apoiadores do Daniel gostam de pegar a gente na rua, viu? Ih, rapaz, vamos reforçar a segurança da STF. E agora? Dá arma pra essa gente? Não. Não. Não vamos. Não vamos. A gente não falou do custo pro governo? E aí? Bancada evangélica resiste a decreto das armas. Contradição com os valores religiosos. E a bancada evangélica é uma bancada que apoia o governo. E aí agora? Como é que vai ficar do lado de Bolsonaro numa coisa dessa? Nesse exato momento onde tá tudo isso acontecendo. E o custo? Qual vai ser o custo para ter esse pessoal do nosso lado? Porque a sociedade civil também cobra. E a sociedade civil não é toda de direita. Vários desses deputados são eleitores daquele cara, né, que diz: não sou nem de direita nem de esquerda. É o isentão. Muito isentão, voto nesses deputados. E aí agora? Vocês vão exigir que esses deputados, não, cumpra o que o Bolsonaro falou, ele tava na lei, mas tá na lei. Pessoal, tá na lei, mas o mundo real é diferente. O mundo real não é como a gente quer, infelizmente. Infelizmente. Eu queria tanto que o mundo real fosse como a gente desejasse. Seria nosso sonho de consumo. Vai lidar com qual? A realidade ou o mundo real? Tá perdendo? Aqui tem a matéria, não vou ler, senão o vídeo vai ficar muito longo, ainda tem umas coisas que eu quero falar. Renato colocou ontem, ó, ao lado de Guedes, Lira diz que Câmara dará prioridade à reforma administrativa. Ele coloca, ó, saudade daquilo que não vivemos. A gente tava num clima tão bom, tava num clima muito bom. A Paula Marisa diz, ó, o episódio de ontem serviu para ressuscitar um defunto. Atos antidemocráticos. PF diz ao STF que não encontrou elementos acusatórios. Não tinha encontrado nenhuma prova, mas agora, né, depois do que aconteceu, o pessoal na rua ontem dando gravata, levantando um hashtag suspeita, Bia na CCJ... O Atalé diz, ó, a PF tinha um relatório que falava, não existem provas contra atos antidemocráticos. O inquérito dos atos antidemocráticos estava perdendo fôlego. Mas agora, volta com tudo. Tinha uma coisa que eu queria botar antes de mostrar isso, mas acho que aqui tá fora de ordem. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, porque é bem interessante, porque se junta com outra situação. Cara, eu não acredito que eu apaguei, velho. Eu apaguei, pessoal. Putz, como eu sou burro. Como eu sou burro. Mas eu vou explicar pra vocês a situação. Eu vou deixar essa imagem aqui de fundo, que vocês vão entender. O Augusto Botelho, que é aquele magrelinho, eu sempre falo pra vocês, do IDDD, ele tava falando o seguinte ontem. Que o que aconteceu foi um absurdo e ele não tem como apoiar. E ele vai colocando lá vários absurdos. Ele até critica a audiência de custódia. Ele critica tudo isso daí. E tem uma frase, uma postagem dele, que eu queria destacar, que era o seguinte. Eu não consigo tecer uma palavra... uma única palavra para defender o Daniel. Eu não consigo tecer uma palavra, mas eu consigo tecer, sei lá, o mundo inteiro, todo o vocabulário para defender o direito dele ter direitos. Eu consigo defender o direito dele ter direitos, mas eu não consigo defender ele. E por que eu tô falando isso? Você vê essa movimentação que eu ia falar antes ali? Eu falei, semana passada teve a questão do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes falou do Lula, que o Lula merecia um julgamento justo. Um monte da parte da direita foi atacar o Gilmar Mendes. O que foi que eu falei na época? Eu falei, pessoal, não é porque a gente tem a manopla de Thanos que a gente pode utilizar a manopla de Thanos. Sabe qual era a estratégia boa pra usar com o Gilmar Mendes? Falar, pô, Gilmar, é isso aí, cara, parabéns. Eu pensei que era só a gente da direita que defendia um julgamento justo. Eu pensei que era só a gente. Era pra ter feito o maior estardalhaço, falar que finalmente algum ministro do STF defende o julgamento justo. Finalmente. Eu lembro que eu falei isso daí. Então eu acho que eu tô no direito de falar que eu quero um julgamento justo pro Daniel. Eu tenho esse direito de falar, eu quero um julgamento justo pro Daniel.
Agora, quem falou que o Lula não merece um julgamento justo? E aí? Que bom, né? A manopla de Thanos, quando é usada contra a gente, é ruim, né? Agora, quando é usada contra o outro... E aí, meus amigos? Por isso que a gente tem que lembrar que antes de você ser de direita e de esquerda, você é cristão. A gente tem que pagar nossas contas, não é aqui, ó, com a matéria, ó, é lá em cima. É lá em cima. E aí eu quero terminar o vídeo, uma explicação aqui de uns 4 minutos, quero terminar com menos de 1h15, para falar o seguinte. Muitas pessoas criticam o professor Olavo de Carvalho pela política, porque o Olavo erra nisso, erra aquilo outro, blá blá blá. Eu gosto muito do professor Olavo, eu aprendi muita coisa na política com ele, e eu aprendi algumas coisas com o professor Olavo também no âmbito da filosofia, que é a parte que eu mais gosto do professor Olavo. Ele tem um curso chamado Conhecimento e Imortalidade da Alma. Eu acho que é o I, ou é da imortalidade da alma. Eu não sou dos maiores alunos, mas eu sei o que o conteúdo do curso falava. Em um determinado ponto do curso, ele aborda sobre os 4 níveis do eu. O eu, 4 níveis do eu, sim, do 4 níveis do eu. E ele fala que existe o eu presencial, na verdade ele chama de eu presencial, eu botei como eu. Depois você tem um eu maior, que seria o eu social. Depois você tem o eu biográfico. E por último você tem um eu que ele não tem um nome para chamar, ele fala que talvez seja a alma. E isso daí o que eu quero explicar é o que tem a ver com o Daniel. O eu presencial, o professor Olavo de Carvalho fala que é a pessoa que olha o eu apenas do momento. Eu estou com fome. É aquela pessoa que olha a vida dela apenas nas próximas 2, 3 horas. Pô, eu tô com fome agora, vou resolver meu problema. Meu problema no momento é só a fome. Terminei a fome, depois eu vou achar outro problema, que sei lá, tomar banho. É o eu. Aquele pequeno, é você olhar a sua vida com um pequeno intervalo de tempo. Segunda fase é você olhar o eu social. É você olhar o seu eu ao longo de uma semana, um mês, um ciclo. Pô, como era aqui na época da faculdade, como era aqui nessa época e tal e tal e tal. É você olhar uma fase um pouco maior. E o que eu quero falar é o seguinte: o eu presencial é o pessoal que tá olhando pra situação do Daniel, só o seguinte: pô, e aí, Daniel? Vai ser, tá livre, tá solto, vai estar caçado, não tá? E o STF, e aí, vai fazer o quê? Vai fazer o quê agora? O eu social é já olhar, tá, peraí. E o que aconteceu com o Daniel? Quais são as consequências disso, sabe? Daqui a 1, 2, 3, 4 meses, aquela pauta que tava lá, Bia na CCJ, isso é um ciclo. Foi o ciclo do início das novas legislaturas da Câmara, que entrou o caso do Daniel, tá? Aquele período do início do ano. Vai passar. Naquele ciclo, qual foi a importância da questão do Daniel? As pessoas não querem olhar isso, tá? É o imediatismo. Depois você tem um terceiro nível, que seria olhar o eu biográfico. É você olhar esses pequenos ciclos em sua vida, você na escola, na faculdade, quando estava namorando, isso, e botar no coisa. Aquela namorada que se separou de você e que você achou que era o fim do mundo, namorado, mas passou um tempo, você conheceu o amor de sua vida, você falou como foi importante ela ter me largado, ter largado ela, a gente ter brigado, a gente ter se separado, porque senão não estava aqui hoje. Você começa a ver um sentido maior na vida. A direita tem que mirar sempre esse nível. As nossas ações, enquanto direita, a gente tem que estar fazendo ação hoje, já mirando, sabe, a linha do tempo. Inclusive, isso aqui encaixa com as 12 camadas da personalidade, que a última camada, basicamente, você tem a visão, sabe, como é que eu poderia falar? Do enigma do milênio. Quem assistiu Yu-Gi-Oh! Ia lembrar, é um exemplo idiota, mas, melhor, pronto, Doutor Estranho, que eu nem lembrava do nome até conversar com a Bárbara, não digitalizei. Doutor Estranho não falou, pô, ele fecha os olhos no filme Vingadores, eu vi 16 mil linhas do tempo. Em apenas uma a gente vence. Olha isso daí, eu consigo olhar toda a linha do tempo. A última camada da personalidade você entende toda a linha do tempo, passado, presente e futuro, quem você é e como você consegue se encaixar para você ser um agente histórico. Esse deveria ser o objetivo da direita. E o próximo seria o quarto e último sensacional. É a gente transcender a história do mundo e a gente fazer nossas ações ainda, sabe, sob o desejo do Espírito Santo. O desejo de Deus. É isso que está faltando, na minha visão. E tudo que está acontecendo é sempre vivendo por pautas do dia, problemas do dia, não tem um plano de ação, sabe? Não tem um projeto de sociedade, é tudo que está acontecendo. Então falei muita coisa, um vídeo extremamente grande, acho que não tinha como ser menos do que isso, e fico por aqui. E mais uma vez peço, tenham parcimônia, tenham serenidade, e tente analisar as coisas de uma forma mais fria. Tenho certeza que muitos de vocês vão discordar de vários pontos comigo, é normal, mas é assim que eu estou vendo a situação até o presente momento. Obviamente, quando tiver qualquer novidade, a gente vai estar falando e espero que em breve a gente já possa voltar à normalidade para comentar dos assuntos da política. Mas esse aqui foi um tema que fugiu completamente e acabou pautando todo o debate público. Ontem teve manifestações contra o Dória. Infelizmente não tem nem espaço para falar disso mais. Não tem, ninguém vai querer ouvir manifestação contra o Dória. Mas teve. O agro foi lá se manifestar. Então fico por aqui. Desculpa se ofendi você em qualquer momento.
Infelizmente, volto a falar, não falo sobre o que eu desejo, o mundo que eu desejo, mas como eu estou vendo as coisas. Infelizmente, não é como eu desejo. Eu tô triste com a situação. É complicada. Complicada. E é isso. Vejo vocês amanhã. Fui, pessoal.